Bom, hoje de manhã está acontecendo aqui em Uberlândia, preste muita atenção nisso, isso é importante, uma reunião. E essa reunião tem o objetivo de fazer o alinhamento de ações estratégicas referentes aos impactos causados pelo período de estiagem em Uberlândia na nossa região. Nós estamos se aproximando do inverno, já nós temos aquele período de seca, de estiagem, onde nós não temos tanta chuva e ao mesmo tempo começamos a sofrer com as queimadas que são registradas em vários pontos aqui na nossa cidade. E essa reunião aborda não só isso, mas outros pontos também. Sobre esse assunto, deixa eu conversar com ela ao vivo, Débora Pérez, já começando aqui o nosso balanço geral. A Débora que está lá na prefeitura acompanhando tudo sobre essa reunião, que é importante e é fundamental para a gente já começar a pensar em estratégias para os próximos meses, neste período de estiagem que é comum acontecer aqui na nossa cidade. Bom, Débora, bem-vinda ao nosso Balanço Geral. Muito obrigado ao Tenente do Corpo de Bombeiros, que está também junto com a gente, ao Capitão Afonso da Defesa Civil, para trazer as informações e até mesmo um panorama do que foi abordado nessa reunião. Bom dia, Débora. Oi, Rafa, bom dia para você, para todo mundo que está com a gente aqui nessa sexta-feira no Balanço Geral. Exatamente, você foi muito preciso nas palavras. O trabalho mesmo é para conversar, discutir o que precisa ser feito diante de toda essa situação. A gente já conseguiu observar aqui nessa reunião que o cenário realmente traz alguns problemas e por isso, então, esse trabalho em conjunto para trazer soluções, para trazer, então, estratégias para pelo menos lidar com toda essa situação de uma forma mais segura, né, Capitão Afonso? Muito obrigado por conversar com a gente. Conta o que é que a gente pode esperar. O plano, claro, vai ser divulgado no final do mês, mas essa conversa de hoje foi muito importante para traçar essas ações. Isso. Boa tarde a todos, né? Olha, nós estamos fazendo esse plano de forma integrada. São, além do Bombeiro, a Defesa Civil, a Polícia Militar, tem outras várias agências, inclusive da área privada, né, que são as usinas aí que trabalham aí no meio, que operam no agronegócio, né, Sindicato Rural, Conselho Rural, né, então essa integração, ela tem esse objetivo, é a atuação de forma mais eficaz e rápida e eficiente possível. Nós estamos em uma crise climática, né, e o professor da universidade que hoje nos passou uma previsão de escassez de chuva para esse período da estiagem. Então, é essa preocupação, né, porque para reduzir quanto mais esse risco de queimadas, conscientizar a população, trazer o Conselho Rural, né, a população urbana também, para estar junto conosco na prevenção, né, para a principal atividade, a nossa principal preocupação, que é salvar vidas. E, capitão, é importante a gente falar sobre esse trabalho integrado, não só com o Corpo de Bombeiros, mas com todas as outras equipes também que fazem parte, não só da Prefeitura, mas dos outros órgãos também. A ideia é unir todo mundo para que juntos a gente consiga passar por essa situação de uma forma mais tranquila. Então, somente com essa integração. Por isso, o plano ele é feito de forma integrada, né, feito aí a várias mãos, com todas as agências que estavam aqui hoje, instituições, né, todos vão atuar em conjunto para que nós passamos esse período aí de queimada de vegetação, né, sem nenhum problema, né, de forma assim, sem nenhum prejuízo para o pessoal aí na agricultura e sem nenhum dano aqui no perímetro urbano. A ideia é se prevenir mesmo. E eu também, aqui ao vivo na tela do Balanço Geral com vocês, aproveito para conversar com o Tenente João, que também atua no Corpo de Bombeiros e vai trazer mais detalhes para a gente, porque a gente sabe que vocês são os principais beneficiados em relação a todo esse trabalho. A ideia é pelo menos levar, né, mais ajuda para vocês. E eu queria que o senhor me contasse como é que foi o cenário do ano passado, porque é ele que a gente está levando em consideração para tratar todo esse trabalho. Boa tarde. Em relação ao ano de 2024, nós tivemos aí recordes, infelizmente, de queimadas no ambiente rural, com áreas degradadas pelos incêndios, de maneira que nós não tínhamos nos últimos 10 anos. E isso acende um alerta sobre a necessidade de prevenção e preparação ao período de estiagem, aos incêndios florestais. Nessa atuação integrada do Corpo de Bombeiros, com a Defesa Civil, demais órgãos do poder público aqui em Uberlândia, nós estamos traçando estratégias para prevenção aos incêndios urbanos nos lotes vagos,
que infelizmente são os que mais acontecem. Nós dispendiamos um tempo muito grande para combater os incêndios no lote vagos, que são 100% causados por pessoas, né? Tem origens humanas, seja ateando fogo propositalmente, seja queimando lixo, seja no descarte inadequado. E nós, prevenindo os incêndios urbanos, estamos mais preparados para os incêndios rurais, que apesar de trazerem menos prejuízos imediatos, né, a qualidade do ar aqui dentro da cidade, a questão da sujeira das casas, são os incêndios que mais trazem prejuízos econômicos, ambientais, e devemos estar mais preparados para atender esses incêndios com eficiência e diminuir a área queimada na nossa região. Tem dois pontos que eu acho muito importante a gente tratar também nessa conversa em relação ao trabalho de fiscalização que vai ser feito nos lotes. Já é um trabalho planilhado mesmo para pelo menos antecipar toda essa estrutura que já foi planejada agora para o segundo semestre e fazendo uma fiscalização nesses lotes aqui no perímetro urbano. Com certeza, o Corpo de Bombeiros, não só em Uberlândia, mas em todo o estado de Minas Gerais, ele executa a Operação Alerta Verde, que visa fiscalizar os lotes vagos e prevenir os incêndios. Essa operação ela tem duas etapas, uma etapa conscientização, né, que acontece no mês de abril, e uma etapa fiscalizatória que vai acontecer agora no mês de junho, onde nós esperamos aí fiscalizar só em Uberlândia mais de 500 lotes. Só que a questão, né, do processo da transformação dessas fiscalizações em multa aos proprietários que não cumprem, né, as regras estabelecidas no ordenamento jurídico do município, é um caminho integrado junto com a Secretaria de Serviços Urbanos. Nós encaminhamos o relatório a essa secretaria, que a partir daí ela inicia os processos daqueles proprietários que não realizaram a limpeza adequada dos seus lotes. A gente, esperando dessa forma, né, a gente diminuir a incidência dos incêndios. E é muito importante a gente falar sobre isso, porque isso com certeza vai trazer, né, um outro cenário para que vocês consigam trabalhar de uma forma melhor. O que foi ressaltado também nessa reunião, Rafa, é a preocupação em relação à zona rural. Diversas ações estratégicas também serão adotadas na zona rural, para que eles também tenham mais informação para lidar com toda essa situação e tenham também ferramentas, né, Capitão Afonso? Muito importante ressaltar esse trabalho também que vai ser feito com as pessoas que vivem na zona rural. Correto. Nós estamos pegando a localização georreferenciada dos conselhos rurais, iremos transformar todos aqueles conselhos rurais, traçando aquele polígono, né, onde estão instalados, em NUPDECs, que são os Núcleos de Proteção e Defesa Civil. Tá? Então, a forma que nós temos de nos aproximar dessa área rural, desse pessoal que está ali, né, fica sempre aí no meio daquele sufoco quando acontecem as queimadas, e os bombeiros vão inclusive capacitar aquelas pessoas que possam ali atuar como brigadista, aquele primeiro interventor, quem vai ser o primeiro a chegar no foco e tentar combater aquele foco, né? E caso ele perca o controle, o bombeiro vai ser acionado, né, até a chegada do bombeiro, né, as pessoas poderem atuar. Estamos também com mobilização junto à Secretaria da Educação para tratar da capacitação e treinamento dos motoristas de vans que atuam na área rural, no transporte aos escolares. Nós tivemos vários incêndios no ano passado na área rural. Foi necessário evacuar algumas escolas, suspender as aulas. No momento do transporte, naquele itinerário das vicinais para as escolas, havia veículos, vans, cheios de crianças, os motoristas não estavam capacitados, alguns desconheciam as rotas alternativas para sair daquele foco onde estavam os incêndios, né? Então, esse ano, em parceria com o Corpo de Bombeiros, com a Secretaria da Educação, nós já traçamos as estratégias e outra, né, que nós estamos tratando aí para poder excluir esse risco que existe aí na área rural. É um plano geral mesmo, que vai ser apresentado inclusive no final desse mês, com todas essas medidas que reúnem os esforços desses órgãos públicos para facilitar, para que a gente consiga passar por esses próximos meses de uma forma melhor, de uma forma mais segura. Muito obrigada, viu, por ter falado comigo aqui ao vivo na tela do Balanço Geral. E é isso, Rafa, a gente, claro, se fez presente hoje nessa reunião e a gente vai acompanhar também todos esses outros encontros que vão acontecer e também a publicação desse plano para que a gente consiga também repassar para a população todas as ações que serão feitas aqui em Uberlândia, no perímetro urbano e também na zona rural.
Rafa? Perfeito, Débora Pérez, perfeito. Eu acho que esse tipo de iniciativa é extremamente válida, porque nós temos que pensar, planejar o que pode ser feito para combater esses incêndios que ocorrem e também dar toda a estrutura, né, para que a equipe do Corpo de Bombeiros consiga atuar e, ao mesmo tempo, alertar a nossa população para ter o máximo de consciência para que não faça isso, que você coloca em risco todo mundo. Você está vendo aí imagens da reunião, a nossa equipe que estava lá desde o comecinho, acompanhando tudo que foi discutido e agora trazendo aí as informações ao vivo aqui no nosso Balanço Geral com a nossa queridíssima Débora Pérez. Muito obrigado, Capitão Afonso, muito obrigado, Tenente João Bastos, também do Corpo de Bombeiros, conversando com a nossa equipe, explicando aí sobre a importância de fazer esse planejamento. E ao mesmo tempo já oriento você, amiga e amiga, cuidado com a queimada, não faça isso. Na zona rural, então, por favor, preste muita atenção. Diferente do que ocorre em outras regiões do país, o nosso Triângulo Mineiro é uma região do Cerrado Mineiro. A gente tem aquele período de estiagem e a vegetação fica extremamente seca. Qualquer fagulha pode se tornar num grande incêndio e causar inúmeros prejuízos. Obrigado, Débora, ao vivo, nosso Balanço Geral já começando, informando, orientando você, amiga e amiga.